Seu nome completo, por favor? Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues Júnior. Brasileiro, seu estado civil? Brasileiro, casado. Profissão? Advogado. O seu endereço, por favor? Profissional é Avenida do Vale, número 13, edifício Zircônio, conjunto 211 e 212, Renascença 2. Quantos sócios tem a sociedade Fabiano, Fábio e Fabiana Advogados Associados? 3. Eu, meu irmão e meu pai. São 3 sócios. 3 sócios. Os senhores prestaram serviço para o requerido em que circunstâncias? Nós já estávamos dando assistência para ele por ocasião de uma intervenção do PROCON, através da promotora Lídia Cavalcante, em razão de sonegação fiscal e problemas com os consumidores. Nessa época ele nos contratou, logo em seguida foi instaurada uma CPI, denominada CPI da Euromar, e após o encerramento dessa comissão, houve a denúncia criminal e a prisão preventiva dele foi decretada. A inicial noticia que o contrato que teria sido celebrado, o contrato verbal, foi realizado em Brasília. Com a sua participação? Não, eu estava aqui em São Luís na época. Foi com a participação dos meus sócios. Os seus sócios em Brasília? Em Brasília. Uma parte dele, somente por habeas corpus na época. Porque quando ele esteve em Brasília, ele estava, na verdade, empreendendo fuga. Saiu de carro de São Luís para Teresina. De Teresina ele pegou um avião para ir para o Rio, desembarcou em Brasília, nos chamou meus sócios para jantar e acertou o pagamento de honorários. Na churrascaria Porcão. Não. Na churrascaria Porcão. Nesse jantar na churrascaria Porcão, foi acertado basicamente o quê? Foi acertado o valor de R$400 mil pela soltura dele. Pelo habeas corpus? Pelo habeas corpus. Exclusivamente pelo habeas corpus? Exclusivamente. Mais alguma coisa foi acertada nesse jantar? Não. Em seguida, tratando da soltura dele, ele ficou de conversar para nos contratar para a defesa penal em si, dele e de uma das funcionárias. A Débora. Débora Sampaio, se eu não me engano. Perfeito. Desse valor para o habeas corpus, qual foi o valor acertado? Ele pagou metade, R$200 mil. R$200 mil. Esse valor foi depositado, vou fazer uma pergunta. Esse valor foi declarado ao fisco? Sim. O valor foi declarado ao fisco. Ok. Os outros 50%? Eu não, só para retificar, eu não me recordo se ele pagou todo o valor depositado em conta, porque o que cai na conta do escritório a gente emite nota. Nós somos jurídica. Quando é pago uma parte ou a totalidade em dinheiro, dependendo do cliente, a gente emite recibo, embora, sim, recolhemos os impostos também. Né? Sim. E os outros 50% ficou acertado de pagar quando? Ficou de pagar logo em seguida e aí começou aquele processo de... Ok. E houve a impetração do habeas corpus? Sim. E houve sucesso? Sim. Na verdade, não sucesso no HC. Nós pedimos o HC no tribunal e 2 relaxamentos de prisão na primeira instância, porque foram decretados por 2 juízes. E esse preço de 400 mil envolvia a soltura? Era a soltura. HC, ou seja, qualquer tipo de... Isso, exatamente. Qualquer outro tipo de procedimento? Procedimento. Entendi. E o HC não teve sucesso? Não. Havia cláusula de sucesso? Não me recordo, mas provavelmente sim. Geralmente, nesses casos, a gente é de êxito, que chama. De êxito, né? Cláusula de êxito. A né? de êxito. A de êxito, né? E essa soltura se deu quanto tempo depois? 19 dias depois. Deles preso em São Luís? Em São Luís. Ele foi preso no Rio e recambiado para cá. No Rio, foi contratado um outro advogado para acompanhá-lo? Sim, porque ele havia levado um BMW X6 para lá e esse veículo foi apreendido. Nessa mesma época, iniciou um processo de separação muito tumultuado com a ex-esposa dele, a Roberta Brasil, e a advogada dela aproveitou a prisão dele para citá-lo lá.
Então, ele teve que contratar um advogado lá para cuidar dessas questões também. E estava incluso nesse preço de 200 mil? Não. O advogado de lá eu nem conheci. Não chegou a conhecer. Os 400 mil era só para soltura? Só para soltura. Quando ele foi solto, houve o pagamento? Não. Então, esse valor de 200 mil ficou. Não houve assinatura de contrato? Não, porque logo em seguida ele passou a querer nos contratar para a defesa. E aí queria fazer um segundo contrato. Assim, foi embalando, né? Porque o advogado costuma usar esse termo. Estava embalando para assinar contrato. Mas como ele movimentava muito dinheiro e começou a acenar com diversos outros casos, inclusive contra a própria Euromar, contra a própria Volkswagen, né? Então a gente foi levando e acertamos um preço em seguida para a defesa penal dele e da Débora. Outros funcionários foram presos também, mas ele se preocupava muito com a defesa da Débora Sampaio. Entendi. E esse, pelo que eu entendi, então, nesse preço que foi acertado para a defesa, já estaria incluso a 50% restante do habeas corpus. Não, vamos fazer um novo contrato. Novo contrato. Né? E aí a gente... Um absorveu o outro. Isso, exatamente. E esse novo contrato, ele previa quanto? Aí foram 800 mil reais para a defesa. 400 para ele, 400 para a Débora. E englobando o habeas corpus? Sim. Englobando o habeas corpus. Entendi. Ficou então, um saldo do habeas corpus. Depoimento é pessoal, doutor. Sim. Ficou um saldo do habeas corpus e foi acertado mais 800 mil reais para a defesa. Então, ele passou a dever 1 milhão. Então, além do saldo, mais 800 mil para a defesa. Isso. Para pagamento como? Era em parcelas. Ele chegou a pagar alguma parcela? Nenhuma. Um valor dessa natureza não foi assinado nenhum documento. Ele corria de contrato. Primeiro, pelas circunstâncias em que ele foi contratado. Preso, uma situação mais complicada. Depois, ele simplesmente passou a enrolar para assinar o documento mesmo. Na verdade, deixa eu lhe falar uma característica desse cliente. Ele nunca acreditou em trabalho de defesa. Ele acha que o advogado é o instrumento pelo qual ele precisa para fazer uma petição. O resto quem resolve é ele. Ele quem resolve com o juiz, ele que resolve com o desembargador. Entendeu? Comigo? Pela ordem, excelência. Desconheço. Me diga uma coisa. Mas nenhum documento foi assinado? Nenhum. E essa defesa, ela foi feita por completo? A defesa prévia ela foi exauriente na época. Sim, mas eu pergunto se ela foi até o final do processo. Não porque... Ela parou aonde? Depois da defesa prévia, como ele disse, ela foi exauriente. Sim. Foi juntado muito documento e aí surgiu, através de um outro advogado ou pessoa pela qual não posso declinar o nome porque eu não sei, a possibilidade dele fazer um acordo. Perfeito. Então o trabalho, sem desprezar o trabalho que foi realizado, mas ele consistiu no acompanhamento até a defesa prévia. Isso. Ela foi produzida e, para ele fazer esse acordo, ele extraiu elementos justamente dessa defesa prévia. Ou seja, de qualquer forma, a instrução ela não foi até o final. Não. Porque houve um acordo. Isso. Um acordo. Chegou a ser uma delação premiada? Se foi, não foi declarado no processo. O que houve foi uma descaracterização da maior parte dos crimes que eram imputados na inicial e, em seguida, caiu na 9.099. Entendi. E vocês não fizeram esse acompanhamento? Não. Por quê? Na época que ele não chegou nem a nos consultar, porque sabia que nós seríamos contra. Por quê? Se era uma coisa que facilitava... É a forma como estava sendo feito. E qual era a forma? Eu não posso avançar muito nesse tema, até porque... Doutor, se o senhor não avançar nesse tema, o prejuízo é da parte autora. É porque envolve processos sigilosos, de certa forma, e eu prefiro só não declinar nomes. Mas o que houve foi um parecer do Ministério Público Estadual, reconhecendo ali a desqualificação
da maior parte dos crimes. Nessa fase, ele contratou um outro advogado. Esse outro advogado não chegou sequer a buscar subestabelecimento nosso, juntou uma procuração nova dos autos. Sim. Foi decretado sigilo do processo. Sim. E, a partir daí, eu não tive mais acesso. Perfeito. Tanto é que nem essa homologação, hoje, eu não conheço os termos dela. Entendi. Então, de qualquer forma, o trabalho executado pela sociedade que o senhor representa Perfeito. foi ali até a defesa prévia. Exatamente. Entendi. E, independentemente do trabalho que o senhor realizou para a pessoa do requerido, o senhor prestou outros serviços para a empresa do requerido? Nessa fase, nós, em sociedade, em parceria com outro escritório, a gente já havia ingressado com uma ação, ou estava em fase de elaboração, não me recordo, uma ação contra a Volkswagen, que passou a negar a remessa de veículos para ele. Entendi. E pretendia caçar a bandeira em razão do todo escândalo a que a marca foi submetida aqui no Maranhão. E ele era o revendedor exclusivo no Estado. Sim. Depois desse episódio, o senhor não teve mais contato com ele? Não. A sociedade? Quando eu falo o senhor, eu falo a sociedade. Não, o último contato que eu tive com ele foi no decorrer desta ação contra a Volks, né? E ele conseguiu fazer um acordo com a Volks, não nos pagou o valor combinado, e daí para frente ele se fechou. Aí tá. nós Eu quero voltar a um outro tema aqui. Quando foi feito o acordo inicial em Brasília, foi de R$400 mil para o habeas corpus. Foi pago 200 e, posteriormente, houve um novo contrato para fazer a defesa do Alessandro na 4ª e na 10ª. Perfeito. Foi no âmbito dessas do juiz de primeiro grau que foi obtida a liberdade, não é isso? Foi. Aí depois houve a unificação dos dois processos, que eram conexos. Uhum. Nessa oportunidade, mais ou menos nessa época, foi criada a 8ª vara específica de Sim. crimes tributários, e aí passou a ficar tudo lá. Entendi. O doutor tem perguntas? Excelência, eu tenho, sim. O senhor pode fazer direto, Tá. doutor. Fabiano, consta dos autos, um e-mail em que o escritório, salvo engano, na sua pessoa, taxativamente dizendo: Alessandro, você não deve mais nada para a gente. Tu confirmas isso? Não. Deixa eu só pegar Pois aqui. não, doutor. O senhor pode só declinar o número da página? Tá. Folhas 186, excelência. 186. O recibo que já lhe encaminhamos não deixa mais de dúvidas de que estamos pagos para nada mais reclamar em juízo ou fora dele. Foi a expressão utilizada no e-mail. O senhor pode explicar esse e-mail, doutor? Deixa eu dar uma lida aqui, que está há muito tempo. Isso daqui diz respeito ainda à CPI da Euromar, que resultou em outros processos, e nessa época ele passou a atuar também na Justiça do Trabalho, com essa doutora Beatriz, se eu não me engano, é uma advogada argentina. Sim. Né? Tá, Não diz respeito a esse caso isso aqui penal. é antes ou depois do acordo lá de Brasília? Da negociação em Brasília? Isso aqui é de maio, né? Isso. É antes. É antes. Ele foi preso em 2010, isso aí é de 2009. Como eu informei inicialmente, a gente estava prestando outros serviços para ele. Né? Chegou a emitir, tu reconhece, Fabiano, por gentileza, a emissão desse recibo aqui no valor de R$250 mil? Sim. Acho que isso aqui foi enviado por e-mail, salvo engano, né? Uhum.
Esse recibo dava quitação de quê, tu lembras? Não sei se era de uma parte do habeas corpus, porque uma parte do seu habeas corpus, deixa eu ver qual é a data dele aqui. Não, também antes da tratativa. Porque uma parte do habeas corpus, salvo engano, quem pagou foi Dona Zélia. Certo, mas A mãe aí dele. a dúvida que eu queria que me esclarecesse é a renúncia, esse e-mail que eu te mostrei anteriormente, é um e-mail de renúncia, tanto é que tu notificou extrajudicialmente. Sim, mas renúncia antes do fato para o qual nós somos recontratados. Em 2009 ele não respondia processo criminal. Né? Certo. E nós estávamos dando assistência para ele tributária, principalmente o sócio Fabiano, meu pai, que é tributarista, fazendo reuniões, inclusive, na Cefaz. Ele recolheu, na época, milhões de impostos por recomendação, seguindo essa orientação, tudo com o intuito de amenizar aí o problema dele. Certo. Tu chegaste a emitir alguma informação para o blog do Itevaldo a respeito de pagamento? Consta dos... Aqui dá, só um instantinho. Tem as folhas 189, Fabiano. Prezado Itevaldo, informa a Vossa Senhoria que o valor acordado a título de honorário do advocatíssimo senhor Alessandro Martins e Euromar foram honrados na íntegra. Chegaste a ter alguma comunicação formal, ainda que mediante blog, com o blogueiro Itevaldo? Não. Isso daqui provavelmente foi, na época, talvez ainda tenha registro aí na internet, de que o Itevaldo andou mencionando essa questão de que ele não havia nos pagado. Certo. E como ele pagou, certo, nós encaminhamos dizendo, mas tudo isso não diz respeito então, a esse tu não caso descartas penal. a hipótese dessa informação aqui ter surgido de alguma CPU de vocês encaminhando para o Itevaldo? Não descarta, né? Não. Tem data nisso aqui? Particularmente, eu não entendi uma coisa, só pedi explicação com relação à liberação do Alessandro. Ela foi por força do HC ou foi por força da colaboração premiada que ele fez com a promotoria? Porque eu não entendi se foi por força do HC que vocês acertaram inicialmente ou foi por força de uma delação premiada, né, uma colaboração premiada que ele havia feito com o Ministério Público e com a doutora Oriana. Não, eu não me recordo de delação premiada ter contribuído. Teve o HC, foi negada a liminar. Enquanto julgava o mérito, nós pedimos o relaxamento aqui. Certo. E depois o HC, salvo engano, foi julgado prejudicado, perdeu o objeto. Certo. E dessa decisão que negou a liminar, teve alguma interposição de recurso para minimizar para tentar reformar essa decisão? No HC? Isso. Da decisão que negou a liminar? Não. Só comporta o julgamento do mérito. Aqui também é de 2009, é antes desse fato. Essa transferência de 250 mil. Só para que fique claro, eu não percebi isso a princípio. Se o acerto foi esse 1 milhão depois da Débora, até o final ou apenas interposição de peças? Primeira instância. Ficou limitada a isso. Isso. Tá. E com relação ao da CPI, qual foi a contrapartida que o escritório daria pelo pagamento? Eu acho que isso daí diz respeito, em parte, à atuação na CPI e outra parte em assistência tributária.
Assim, as coisas iam acontecer numa velocidade, ele entrou numa espiral de responder a processo. Eu observei aqui que tu te comunicava muito com a Carla, da Euromar. Tu disseste que ele sumiu uma determinada época. Se nesse período o escritório não tentou, pelo menos com a Carla, fazer algum tipo de contato para formalizar isso, por que foi formalizado aqui e não foi formalizado, pelo menos, por e-mail? Toda vez que ele não precisava mais de advogado, ele não atendia mais, era através do Júnior. Então, quando ele queria... Júnior, tentou, pelo menos com e-mail? Não me lembro. Com o Júnior eu falava muito pelo telefone, certo. A gente chamava de 02. Sim. Toda vez que ele queria contato, que ele estava precisando de novo, aí o Júnior vinha e fazia o meio de campo, rapaz, acaba com isso, ele já te pagou, mas ele está precisando de ti de novo, e bababá, e bababá. E assim, essas formalidades foram registradas mediante aparelho celular, essas negociações. Sim. A dúvida, eu não sei se tu entendeu qual é a dúvida da outra parte. Nessa época não tinha WhatsApp ainda não. Não, mas e-mail tinha, né? Sim, não. Com e-mail tinha. Eu nunca me por que foi feita essa renúncia aqui com a Carla por e-mail e não foi feita nessa segunda oportunidade? Entendeu? Não, o escritório não tomou essa providência. Uhum.